Bom, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de modelagem de dados. Vai ser uma aula rápida para poder complementar a aula passada e passar uma das primeiras atividades práticas, né, aqui para vocês. Eu tenho aqui um exemplo de modelo conceitual, tá? A gente sabe que num projeto de banco de dados, a gente vai criar primeiro o modelo conceitual, depois o modelo lógico e, por fim, o modelo físico, tá? Então, o modelo conceitual, ele é determinado principalmente pelo diagrama entidade-relacionamento. E aqui nós temos um exemplo de diagrama entidade-relacionamento, tá? Então, nós temos aqui as entidades, que são representadas por esses retângulos. Então, a gente tem aqui cliente, a gente tem financiamento, a gente tem veículo, a gente tem passeio e a gente tem a entidade carga, tá? E nós temos os seus atributos. Então, cliente, a gente tem aqui número, que é representado por uma bolinha pintada. Por quê? Porque nesse caso aqui, o número vai ser o identificador único do cliente. Então, ele vai ser uma chave primária desse cliente. Nós temos aqui um atributo CPF, nós temos aqui um atributo endereço, que está ligado ao cliente, tá? Financiamento, nós temos o número do financiamento e o CPF _ cliente, tá? São dois atributos aqui também, como chave, tá? Nesse caso aqui, a gente está representando uma chave composta. Esse exemplo é didático, tá, gente? Nós não vamos trabalhar com chave composta. Na aula passada nós vimos que nós faremos os identificadores todos por ID, né? Então, se a gente está na entidade cliente, o identificador que a gente vai assumir como chave vai ser o ID cliente. Se a gente está na tabela, na entidade financiamento, a gente vai assumir que o identificador é o ID financiamento. Mas isso aqui é só um exemplo para poder mostrar para vocês. E aí nós temos a data do financiamento, o valor e o prazo, que são atributos que não são chaves primárias, tá? Aqui em veículo nós temos esses atributos e não temos nenhum ID aqui nele, nós não temos nenhum atributo de chave para esse exemplo, tá? Novamente é um exemplo didático. Nós temos carga. E aí, para esse exemplo aqui, carga máxima está como chave e não é um bom atributo para a gente ter como chave. Ao mesmo tempo, aqui em veículo, nós temos o número do Renavan, que é um número único, não está marcado como chave. Então, você pode ver algumas inconsistências, alguns erros aqui na modelagem conceitual, tá? É um exemplo, mais uma vez, didático, para vocês verem como se modela, tá? Então, tem coisas aqui que são assertivas e tem coisas aqui que não fazem sentido para um modelo, de fato, do mundo real, tá? Temos aqui passeio também, que com a quantidade de passageiros e não há nenhum atributo identificador aqui, tá? Mas assim, o que eu quero que vocês prestem atenção daqui? Relacionamentos, o que são entidades, o que são relacionamentos, o que são atributos, né? Então tem aqui, por exemplo, cliente contratou o financiamento, tá? Quando eu tenho essa operação, o cliente fazer uma contratação de um financiamento, eu tenho um relacionamento entre entidades, entre cliente e financiamento. Qual é esse relacionamento? Um relacionamento de contratar. E aí a gente representa através do losango e um verbo aqui, tá? Uma ação. Sempre a gente vai fazer isso com uma ação ligando entre duas entidades, tá? Por exemplo, aqui também, financiamento envolve veículo, tá? Ou seja, é um financiamento de veículo. Então, nós temos aqui um novo relacionamento, também a gente tem um novo losango, com um verbo, com uma ação aqui dentro dele. Esse
1,1, esse 0,n, esse 1,1 aqui, o nome disso são cardinalidades. Isso aí eu vou precisar dar uma aula para vocês só de cardinalidades. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre as cardinalidades, tá? Mas basicamente o que eu preciso complementar para vocês é isso. Nós temos aqui entidades, nós temos relacionamentos e nós temos atributos. Atributos que são chaves, podemos usar chave composta, podemos, mas não utilizaremos, tá? Desse recurso. E atributos comuns, que não são chaves, tá? Então, basicamente, é esse complemento que eu quero passar para vocês da aula passada. Partindo agora para essa semana, tá? Nós temos aqui um exemplo de modelagem de dados, tá? Vamos recapitular, tá? O que é uma modelagem de dados, tá? É a forma gráfica de representar os dados do mundo real e suas conexões de maneira abstrata e compreensível, tá? Ou seja, a gente vai pegar dados e situações do mundo real e vamos trazer para um nível de abstração utilizando essas ferramentas que eu estou apresentando para vocês, tá? Nesse caso, nós temos o diagrama entidade e relacionamento, que é usado para construir o modelo conceitual, a principal ferramenta do modelo conceitual. Dentro do modelo conceitual, nós temos as entidades, tá? As entidades que representam objetos do mundo real, como, por exemplo, pessoas, lugares ou um conceito, tá? Mas sempre sendo um conceito do mundo real, aplicado àquele determinado tipo de negócio, tá? E tudo, claro, relacionado ao armazenamento de informações, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma escola, tendo como contexto uma escola. Nós temos aluno, professor, turma, seriam entidades desse modelo conceitual, tá? Uma farmácia, por exemplo, nós teríamos cliente, venda e medicamento, tá? O cliente comprando o medicamento, tá? O medicamento sendo vendido para um cliente. Então, nós teríamos aqui essas entidades, tá? A representação de uma entidade é através de retângulos, tá? E cada entidade, naturalmente, vai virar uma tabela no nosso banco de dados relacional. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Novamente, aquele mesmo exemplo, o cliente contratou financiamento, aqui ele vai me dar um recorte daquele modelo anterior, tá? E aí nós temos aqui identificado todas as entidades que eu tenho dentro desse entidade de relacionamento. Atributos, pessoal. Atributos são as características, tá, ou propriedades de uma entidade, tá? A representação são por elipses, né? São aquelas bolinhas que a gente viu ali no entidade de relacionamento. Então, por exemplo, em aluno eu tenho ID aluno, que vai ser uma chave, se for uma chave ele vai estar pintado, nome e data de nascimento, tá? São exemplos de atributos que compõem, aqui são as características que compõem a entidade aluno, tá? Então, eu tenho tipos de atributo. Tem atributos simples, tem atributos compostos, multivalorado, derivado e chave, tá? O mais importante aqui para a gente é isso aqui, tá? Chave, que identifica unicamente uma entidade, como, por exemplo, os IDs, tá? Temos também CPF, Renavan, matrícula, tá? Tudo isso aqui seriam excelentes atributos, tá? Candidatos a chaves, só que a gente já definiu que a gente vai utilizar sempre o identificador único, que vai ser o ID. Dentro do nosso exemplo, nós temos aqui os atributos identificados, aqui dentro desse exemplo aqui de entidade de relacionamento, tá? Aqui os nossos atributos, aqui em cliente, por exemplo, nós temos número, CPF, endereço, sendo número um atributo que é uma chave. Relacionamentos são as ligações entre as entidades, tá? Mostrando como elas se conectam no mundo real.
a representação é através de losango, e dentro sempre a gente vai representar através de uma ação, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos, cliente contratou financiamento, tá? Financiamento envolve veículo, tá? Então, nós temos o losango e a ação que está ligando essas duas entidades. Cardinalidades define quantas ocorrências uma entidade pode se relacionar com as outras, tá? Isso aqui eu vou falar presencialmente, pessoalmente, tá bom? Porque é um assunto bem mais avançado. E eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, escola, eu tenho entidade aluno, turma, relacionamento. Aluno se matricula em turma, tá? E temos as cardinalidades N para N, ou seja, muitos para muitos. O aluno ele pode se matricular em muitas turmas e a determinada turma pode ter muitos alunos. Novamente, eu vou falar de cardinalidade pessoalmente. Farmácia. Temos aqui a relação cliente realiza venda, tá? E a cardinalidade aqui, o cliente pode fazer várias vendas. Nesse exemplo aqui é 1 para N, nós falaremos disso também presencialmente, tá? Atividade 1. O que eu quero que vocês façam, tá? Para cada cenário, identifique as entidades, os atributos de cada entidade e os relacionamentos. Não precisa fazer as cardinalidades ainda. Então, tem o cenário 1. Uma biblioteca quer controlar os livros e os empréstimos feitos por alunos, tá? Então, um aluno ele chega numa biblioteca e vocês vão ter que resolver o seguinte problema. Ele precisa solicitar um empréstimo de livros dentro dessa biblioteca. Como vocês resolveriam esse problema dentro do modelo conceitual, construindo um diagrama de entidade e relacionamento? E o cenário 2 é um sistema de hospital, registra os médicos e os atendimentos realizados com os pacientes, tá? Somente para esse cenário, tá bom? E temos a atividade 2, que é construir um diagrama entidade de relacionamento simples para o tema de lanchonete escolar. E já tenho aqui as entidades sugeridas. Vocês vão definir os atributos principais. E os relacionamentos são cliente realiza pedido e pedido contém produto, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o diagrama entidade de relacionamento no papel. Vocês vão indicar quais são os atributos, os relacionamentos, identificar as chaves e, por enquanto, ainda não precisa identificar as cardinalidades, porque a gente vai fazer isso em sala, tá? Então, nós temos aqui, isso aqui é um grande resumo para vocês. Então, nós temos aqui, são 20 slides, gostaria que vocês relessem todo esse conteúdo, fixassem esses elementos do modelo conceitual e resolvessem esses exercícios aqui, tá bom? Para a gente, na próxima aula, fazer a correção e partir para o assunto de cardinalidade, que é um assunto extremamente importante, tá, pessoal? Então, é bem rápido mesmo, foi muito rápido. Estou mandando esse slide aqui para vocês e vocês podem continuar os estudos e podem tirar suas dúvidas comigo através do WhatsApp, tá bom? Então, aquele abraço e até a próxima aula.